Boa tarde, pessoal. Vou aguardar um pouquinho todo mundo ir chegando para a gente começar então essa Masterclass de Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente para a turma que trabalha na área de marketing. Vou aguardar aqui um pouquinho. Vamos ver quem já está por aqui. Já temos algumas pessoas. Vocês me ouvem bem, pessoal? Se alguém puder colocar aí no chat, se está me vendo e me ouvindo bem, eu agradeço. Vocês estão com acesso ao chat? Oi, Rafael, como vai? Paula, obrigada. Vou aguardar aqui mais 2 minutinhos e a gente então inicia aí essa aula, essa Masterclass. Eu queria começar agradecendo o convite, a oportunidade da Conceição Miranda, não sei se ela já está entre nós, da MPC, né, Legalização de Publicidades, e do Rafael Luiz, que eu vi que já está aqui porque já me deu boa tarde. Eu não sei se a Conceição já se juntou a nós, se ela quiser dar um alôzinho aí no chat. Bom, gente, então vou iniciar aqui para vocês e depois quem entrar aí no meio da Masterclass, depois pode assistir o iniciozinho aí que a gente vai deixar gravado. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho de Lei Geral de Proteção de Dados com foco para quem trabalha na área de marketing e de publicidade, né? O que então essa lei vai trazer de mudanças e novidades para todo esse público, né? Então, para a gente falar um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, é importante a gente primeiro falar quando é que surge a necessidade da gente tutelar a privacidade, né? A privacidade das pessoas como direito individual, como direitos humanos individuais, né? Entre 1939 e 1945, o mundo passa pela Segunda Grande Guerra Mundial, e aí, nesse período, a gente tem, então, os chamados países do eixo, onde a Alemanha e a Itália fazem parte, junto com o Japão. E esses países do eixo, então, a Alemanha, ela tem, então, aí o regime do nazismo e a Itália do fascismo. Esses dois regimes foram extremamente desastrosos para aquelas duas civilizações, né, para aqueles dois países, porque eles atacaram justamente a privacidade dos cidadãos, né? Na Alemanha, a gente inclusive tem uma passagem aí, quem já foi meu aluno, eu sempre cito, uma passagem onde houve comprovadamente o uso da tecnologia à mercê das ordens oficiais do Partido Nazista para encontrar judeus, né, para usar a tecnologia para localização de judeus, de povos judeus pelos nazistas, né, pela ordem nazista. Então, passado a Segunda Guerra Mundial, né, dado todo esse estrago que o nazismo e o fascismo fizeram na Europa, a Europa começa então a ser berço dessa questão da proteção da privacidade dos indivíduos, né? E aí então surge a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. Então a ONU começa a trabalhar em prol da privacidade como direito humano, né? Como direito de todos, né? E de lá para cá veio então um grande movimento de proteção à privacidade, né? E já naquela época a gente também vem junto com essa
esse movimento de proteção da privacidade e da proteção de dados, a gente vem também vislumbrando aí um crescimento exponencial da tecnologia, né? Eis então que surge a necessidade de se criar uma tutela específica para a proteção de dados pessoais, né? Então, na Europa, a gente tem isso com a GDPR, né? Nos Estados Unidos, a gente tem a Lei de Proteção de Dados, que também se origina justamente na Califórnia, onde é o berço da tecnologia, e assim por diante, em 120 países pelo mundo, hoje a gente já tem Lei de Proteção de Dados Pessoais. O Brasil, então, em agosto de 2018, cria a sua LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, cuja a vigência era inicialmente para acontecer em fevereiro de 2020, né? Só que por uma questão da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na gestão do Michel Temer, ele entendeu que houve aí um erro do legislativo nessa questão toda aí do artigo 65, da criação da autoridade. Ele então passa a vigência para agosto de 2020. E de lá para cá foram surgindo então inúmeras PLs, né? PLs e a própria MP, né, que foi a última aí, a 959, querendo então passar a vigência da lei para o ano que vem, e muito em virtude porque as empresas não tinham se preparado, porque a gente está vivendo aí um ano de pandemia da Covid-19, então muitos segmentos do mercado começaram então a querer jogar essa vigência para o ano que vem. Mas no reviravolta do Senado, para surpresa de todos, agora, em meados de agosto, a gente teve, então, a aprovação da vigência agora, né, para setembro de 2020. Deve estar sendo assinada aí pelo presidente nos próximos dias e ela entra, então, em vigor, né, e o próprio governo federal já também constituiu, aí, já lançou o decreto de constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E claro, como alguém que já milita nessa área de direito digital, considero que é um ganho para a nossa sociedade, primeiro porque a gente se junta aí numa agenda mundial de proteção de dados, como eu disse para vocês, hoje a gente já tem aí 120 países no mundo tutelando a proteção de dados, e porque a gente também tem uma agenda nós somos candidatos a participar da OCDE, né, que é a Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, e dos pressupostos para participar da OCDE é que haja no país uma lei que se proteja a privacidade e os dados pessoais. Então, o Brasil agora então se fortalece nessa agenda, construindo a sua candidatura para a OCDE. Falando um pouquinho do nosso dia a dia e das questões empresariais, né? Muito se fala, mas a LGPD vai dificultar, ela vai criar empecilhos aí para os negócios, principalmente para os negócios na área de publicidade e marketing, né? A gente sempre escuta muito esse discurso, e eu tenho aqui a humilde participação em dizer que eu acho que não, né? Que eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que os nossos profissionais de publicidade, de marketing, são profissionais muito criativos, né? Inclusive a gente se desponta aí no mundo como um dos melhores profissionais de marketing e publicidade. Eu tenho certeza que eles vão saber criar mecanismos e novos caminhos para atingir o seu público-alvo. E nós sabemos que nem sempre você ter volume significa converter aquilo em prol da marca que você está aí trabalhando, ou que você está ofertando ou está vendendo, né? Quantidade, volume não significa conversão em vendas, em simpatia pela marca, em fidelidade à marca. Então, eu acho que com o advento da LGPD,
a gente ganha nesse aspecto. Agora, as campanhas de publicidade, os trabalhos nessa área de marketing, eles vão ter que ser muito mais voltados para essa questão de fidelidade, de transparência, de saber quem é realmente o seu usuário e o usuário saber quem é ele, e não aquela coisa imposta ou em grande escala e grande volume, né? Nessa linha, então, eu separei aqui dois temas bacana para a gente falar, dois temas para a gente tratar aqui especificamente do segmento de marketing para a gente falar nessa aula. Um é a questão aqui da publicidade comportamental online e a outra é o famoso e-mail marketing, tá? Então, eu vou passar um pouquinho sobre eles, né? A gente vai falar um pouquinho das implicações aí com a lei e o chat está já aberto, tá? Então, se quiserem postar aqui perguntas, se tiverem dúvidas ou quiserem colocar os seus pontos de vista, por favor, sintam-se à vontade, tá bom? Gosto de aulas participativas. Bem, vamos falar então um pouquinho da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com ela, mas então eu vou passar rapidamente pelos conceitos da LGPD para a gente seguir a conversa, tá? O que vem a ser, então, dados pessoais, né? São informações que identificam a pessoa ou a tornam identificável, né? Então, é assim, o que é um dado que já te identifica? Sua fotografia, né? Sua digital, seu nome e assim por diante. E aqueles identificáveis são aqueles dados que, como no mosaico, se eu vou juntando, eu chego numa figura, né? Então, se eu junto várias pecinhas, eu chego no perfil da Elaine Keller, né? Então, vamos lá. Mora em Perdizes, é advogada especializada em direito digital, trabalha no centro da cidade. Bom, é flamenguista, eu vou dando tantos dados que vocês acabam chegando no perfil da Elaine Keller, tá? Então, são dados identificáveis, tá? E aí, a gente também tem, para a LGPD, a figura de dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais sensíveis? São dados pessoais que, de alguma forma, quando expostos, eles podem discriminar a pessoa. Então, são dados de religião, dados de participação de algum partido político, convicção política, opção sexual, biometria, estado de saúde. E aí muita gente me pergunta, mas estado de saúde, por que estado de saúde iria de alguma forma discriminar alguém? Discrimina sim, gente. E até nas minhas aulas eu costumo dar vários exemplos para os meus alunos, né? Se você sabe que uma pessoa tem uma doença pré-existente, pode ser que numa entrevista de trabalho você acabe discriminando ela pela pré-existência daquela doença, porque você pode achar que aquilo vai limitar, que ela vai ter que possivelmente faltar alguns dias de trabalho para poder se cuidar, ou que ela não vai poder suportar peso, enfim. Aquilo de alguma forma pode sim discriminar a pessoa que é portadora daquela doença, né, daquela comorbidade. Então, dados de saúde também são dados sensíveis na LGPD, tá? E o que é um tratamento de dados, né? Então, vamos falar agora o que é um tratamento, o que vem a ser tratar dados pessoais pela LGPD. Tratar dados pessoais é todo o processo, é desde a coleta, desde o momento em que eu coleto um dado pessoal, a manipulação que eu faço desse dado, o uso que eu faço desse dado. Então, se eu uso para uma campanha de marketing, se eu uso para um e-mail marketing, se eu uso para vender, isso tudo são usos dos dados pessoais. Se eu transfiro para o exterior, ou se eu compartilho com algum parceiro, né, com algum fornecedor, esse dado pessoal também é um tratamento de dados. Se eu guardo o dado, não, eu coletei e guardei, eu não manipulei, mas você está tratando o dado, porque você coletou e você guardou. Se você coletou e guardou, já é um tratamento de dados, tá?
e o descarte também desse dado, tá? Então, todo esse processo, que a gente chama de ciclo de vida do dado pessoal, é um processo de tratamento dos dados pessoais dentro de uma empresa, tá? E para a gente agora coletar dados pessoais, não vai mais poder ser como antes, né? Antes a gente coletava a torto e a direito, porque cada vez mais ficou barato coletar dados. A tecnologia nos possibilitou isso, né? Coletar dados sem saber se vai precisar, né? Eu não sei se eu vou precisar, quem sabe, deixa aí um dia, quem sabe, eu utilizo esse dado para alguma campanha de marketing, para alguma coisa. Então, você ia numa loja, a vendedora te pedia lá o signo, se você tem filhos, qual a idade deles, qual é a loja que você mais frequenta, enfim, você preenchia um enorme cadastro que muitas vezes a loja sequer utilizava todas aquelas informações, mas ela guardava, né? Estava lá. Hoje isso já não vai ser mais possível, né? Você só vai poder coletar o dado pessoal para uma finalidade, ou seja, no momento da coleta, vocês já terão que saber qual é o destino, né? Qual é a finalidade que você está coletando esse dado, e você só pode coletar os dados estritamente necessários para essa atividade. Então, se eu quero fazer uma campanha, por exemplo, eu tenho uma loja de sapatos, né, e quero fazer uma campanha, e eu tenho já o consentimento das minhas consumidoras que são apaixonadas por salto alto, né, e aí eu quero então fazer uma campanha para elas e posso mandar um e-mail, porque eu sei que elas já me autorizaram, mas eu só vou quando eu pedi o consentimento, eu disse assim, ó, você me consente guardar o seu dado para eu te enviar uma campanha, eu só posso para esse fim. Eu não posso, por exemplo, se eu não pedir a autorização dela, eu não posso pegar esse dado e compartilhar com o parceiro. Ah, eu sou parceiro de meia calça, me presta a sua base, vamos compartilhar a sua base aqui, eu mando uma promoção de meia calça e depois eu compartilho a minha base com você das compradoras de meia calça e você manda uma oferta de sapatos. Não, isso não pode mais, a menos que lá atrás você tenha pedido consentimento para compartilhar com seus parceiros, e aí você especifica parceiros que têm a mesma finalidade que você, etc. E aí esse titular de dados te deu consentimento. Se você não tiver feito isso, você não pode mais seguir adiante. Oi, Conceição, boa tarde, bem-vinda. No início da nossa aula eu agradeci a oportunidade, eu acho que você não estava entre nós. Boa tarde. Bom, gente, então assim, já expliquei então o que são dados pessoais sensíveis, tratamento, e que agora a gente não pode mais captando, coletando dados à torto e à direito sem ter uma finalidade específica. Você tem que saber para que você vai usar aquele dado e de maneira muito transparente você tem que dizer ao seu cliente, ao seu usuário, que a finalidade é aquela, e se a base legal para isso for o consentimento, você precisa pedir o consentimento dele, que tem que ser livre, inequívoco. O que quer dizer esse livre, inequívoco que todo mundo fala, doutora Elaine? A LGPD, guardem isso, a LGPD não permite chantagem. Vão ser, sim, muito rigorosamente fiscalizadas e vão sofrer punição as empresas que fizerem chantagem com o seu cliente. O que é uma chantagem? Estou navegando no site dele e para continuar eu sou obrigada a dar meu dado pessoal. Não, eu sou obrigada a dar meu dado pessoal se a ação que eu quiser fazer no site dele exija dado pessoal. Se não, eu posso navegar no site. Um exemplo, eu estou num site, num portal de pesquisa de carros. Eu posso navegar nesse site sem me identificar, eu não preciso me identificar. Agora, se eu coloco o meu carro para vender neste site, eu tenho que dar meus dados pessoais, porque ele não tem como vender meu carro sem me conhecer.
se eu quero comprar um carro, eu vou ter que me identificar, porque como é que ele vai fazer a ponte entre o comprador e o vendedor se ele não me identificar? Agora, para eu fazer uma simples pesquisa nesse portal de automóveis, eu não sou obrigada a me identificar. E ele não pode me coagir a fazer isso. Tá? Para continuar, clique aqui, me dê seus dados, me dê seu e-mail. Não, ele não pode fazer isso. Então, assim, guarde isso. A LGPD não permite chantagem, tá? Chantagem é uma violação à lei, tá? Bom, dito isso, vou passar então a falar para vocês sobre essas duas ações que a gente comentou aqui. Que são a questão da publicidade comportamental online e o e-mail marketing. Vou começar então falando da publicidade comportamental online, né? O que vem a ser? Bom, hoje a gente tem, hoje não, né? Há muito tempo a gente tem a figura dos cookies, né? Que já são famosos. A gente tem os cookies do bem e os cookies do mal, né? O que é o cookie do bem? Você tem um cookie de sessão, por exemplo. O que é um cookie de sessão? Quando você é aquele cookie que vai guardar uma informação temporária para facilitar a sua navegação. O que é um cookie de sessão, então? Eu estou numa loja, estou no Pão de Açúcar fazendo compras de mês para minha casa. Começo a selecionar os produtos e botar no carrinho. Aquele armazenamento no carrinho, aquela guarda da informação ali é feito por um que a gente chama de cookie de sessão, né? Então ele guarda para que eu não perca, porque se toda vez que eu botar no carrinho e voltar para escolher outro produto eu não tiver a memória do que eu já escolhi, eu não consigo desenvolver meu processo de compra no Pão de Açúcar, né? Então eu preciso desse cookie de sessão para me ajudar nesse processo de guarda. Mas esse cookie, quando eu terminar minha compra no Pão de Açúcar e fechar a minha sessão, fechar o meu browser, ele automaticamente sai da minha máquina, ele não guarda mais a informação, ele só é temporário, ele só tem aquela finalidade de me ajudar a fazer a compra no supermercado. Agora, a gente tem o cookie terceiros, que é o cookie que vai ficar lá de espreita, vigiando a nossa navegação e o nosso comportamento, o nosso consumo web. Então, é esse que é o mais banido hoje, né? Por quê? Porque é aquele famoso que você está lá vendo um imóvel, você passa lá a sua tarde de sábado procurando um imóvel, e aí quando você vai entrar no Instagram para olhar suas fotos, começa a aparecer um monte de fotinho de patrocinado de construtoras de imóveis para que você veja, para chamar sua atenção, né? Ou a mesma coisa com sapatos, etc. Ou seja, toda vez que você entra na internet navegando, interessado em algum assunto, por uma mágica, aquele assunto então se estabelece em toda a sua navegação na internet, começam a aparecer várias campanhas de publicidade sobre aquele tema, que é o que a gente chama de, então, publicidade comportamental online, né? Bom, por que isso, então, é tão combatido agora numa era de proteção de dados? Porque são feitos por cookies que, por exemplo, as autoridades de proteção de dados do Reino Unido, inclusive, já desenvolveram um belíssimo relatório a respeito, e a França, eles vêm combatendo porque falta transparência ao usuário e falta o consentimento do usuário. Quer dizer, eu estou ali navegando e mal sei eu, na minha simples inocência, que tem vários cookies ali, olhando quanto tempo eu estou ficando num determinado site, o que eu mais gosto de fazer na internet, guardando o meu IP, vendo a localização de onde eu estou, e assim por diante, o que eu compro, o que eu consumo, né? Já tem cookies, inclusive, capazes de fazer, através de algoritmos, uma análise de como está o seu emocional naquele dia, né? Então, isso tudo é uma invasão muito grande de privacidade. E as autoridades de proteção de dados mundiais têm combatido ostensivamente isso, porque é uma maneira muito invasiva
né, de acessar o cliente, né? E aqui no Brasil, inclusive, alguns especialistas da área de direito do consumidor, que é uma área que eu também estou hoje bastante próxima, dizem que, na verdade, isso viola o princípio da lealdade ao consumidor, né? Porque você acaba jogando ali com o emocional dele, enfim, você acaba usando ali de um momento dele para empurrar uma venda. Quer dizer, você não trabalha ali com a boa-fé do consumidor, né? Então, a ideia é que essas empresas todas, e por óbvio elas não estão dormindo, elas já perceberam que hoje esse é um ganho que será combatido por todas as autoridades, né? Então todos esses navegadores, né, Google, Microsoft, Facebook, etc., já estão avaliando aí outras oportunidades de ganhos com publicidade que não seja o famoso RTB, né, que é o Real Time Bidding, que é o leilão de publicidade, né, que eu acredito que muitos de vocês conheçam. O que é o leilão da publicidade na internet? Eu pago por visualização do banner da minha loja e, na verdade, assim, entrei eu, Elaine, apaixonada por sapato, começo a navegar em lojas de sapato para procurar um sapato para um casamento. E aí, aqueles cookies já percebem que eu estou atrás do sapato e já disparam a informação através de algoritmos dizendo, olha, Elaine está na rede, como se eu tivesse entrado no grupo, né? Elaine entrou no grupo. Então, Elaine está na rede procurando sapato. Então, aí começa o grande leilão de clique, né? Quem dá mais para ter aqui a atenção da Elaine na navegação dela. Então, funciona uma espécie de leilão online, né? Por trás da minha navegação ali, vários algoritmos trabalhando, e a loja que acaba pagando mais por esses pela minha navegação leva então a oportunidade de me mostrar ali a campanha publicitária dela, né? Isso aí é um grande negócio hoje para os navegadores, para a internet, mas que terá que ser reestruturado, todos esses navegadores terão que reavaliar a forma de trabalhar esse real-time bidding, porque, principalmente na Europa, eles têm sido altamente combatidos, justamente pela falta de transparência e pela falta de consentimento, né? E cá entre nós, eu sei que vocês são profissionais do mundo de marketing, de publicidade, mas tem horas que realmente essa invasão de privacidade não agrada a ninguém, né? Ok, eu acho bacana, por exemplo, às vezes receber promoção das lojas que eu costumo ser cliente, etc. Mas aquela coisa de o tempo inteiro pensar que eu estou sendo monitorada, né, que eu vou procurar alguma coisa e de repente vai chover oferta daquilo na nossa cabeça, é muito ruim, de fato, né? E eu me questiono a que ponto isso é uma ação de qualidade, inclusive, para a marca, para a campanha, né? É a história que eu estava falando, às vezes volume não significa retorno de interesse pela marca, de boa reputação, de venda, enfim. Mas esse não é minha área, eu só estou aqui colocando para vocês que esse é um mercado que vai ter que se reinventar agora com a questão da proteção de dados, a legislação de proteção de dados que vem ganhando volume pelo mundo, tá? E aí eu passo então para o e-mail marketing, né, que é também uma outra atividade muito comum da área de marketing, né, para divulgar aí produtos e marcas dos seus clientes, né? Então, muita gente me pergunta assim, doutora Elaine, o e-mail marketing está com os dias contados, ele vai acabar? Não acho que ele vai acabar, eu acho que ele vai melhorar a qualidade, seguindo nessa minha linha que eu falei agora para vocês. Por quê? Porque a gente vivia num mundo de opt-out, né? O que é o opt-out? É a opção out, né? É o option out, que é a opção sair. Ou seja, você saía
esparramando e-mail marketing para Deus e o mundo, né, para toda a torcida do Flamengo e do Corinthians junto. E quem não quisesse receber, que fosse lá no finalzinho da página e clicasse naquele linkzinho, não quero receber esse e-mail, eu quero sair desta lista, e você tinha que ir lá automaticamente pedir para ser excluído daquela lista de e-mail marketing, né? Então muita gente acabava, a verdade é que muita gente não tem nem paciência de fazer isso e tal, acaba deletando lá, joga no lixinho e toca a vida, e a gente se acostumou com essa política de e-mail marketing e se obrigando apenas a colocar um opt-out para quem não quisesse, então, ser importunado. Agora, a gente entra, então, na geração do opt-in, né, da opção in, ou seja, você vai ter que ter o consentimento do seu cliente para mandar um e-mail marketing. Então, não é que o e-mail marketing vai sumir da face da terra. Não, ele vai continuar. E eu acho que ele vai continuar qualitativo, porque a partir do momento que eu te dou a permissão de você me enviar um e-mail, é porque eu, de fato, tenho muito interesse pela sua marca e quero receber informação da marca, né? Então, você deixa de ter volume para ter qualidade, ou seja, você vai mandar para um número, para um grupo de consumidores, de clientes que efetivamente se interessam pela sua marca e querem saber mais sobre ela, ou querem saber sobre uma promoção ou sobre um lançamento, tá? Então, você agora vai ter que ter o consentimento para fazer isso. E aqui eu alerto para essa questão de consentimento, tá? De novo, não vale chantagem e não vale driblar o nosso querido consumidor. De que forma? Eu vou então agora, tenho toda aquela minha base, eu agora vou ter que pedir o consentimento deles, porque eu não vou mais poder continuar mandando e-mail para eles, eu vou ter que pedir o consentimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma campanha de marketing. Olha, agora nós estamos nos adequando à lei de proteção de dados e nós gostaríamos de saber se você nos permite continuar mandando campanha para você, se você quer continuar recebendo informação, campanha, se você quer continuar recebendo campanha, clique aqui, se você quer receber apenas informação de novidades, clique ali, enfim, você vai criar ali o seu menu de coisas que você costuma enviar e-mail, ações que você costuma enviar e-mail para ele, perguntando o que ele se interessa e o que você pode continuar mandando e-mail. O que não vale? Tá? Não vale eu criar uma campanha e falar, olha, eu posso te mandar, se você me permitir mandar e-mail, você tem 10%, eu vou te mandar um cupom de 10% de desconto, eu posso te mandar e-mail? Vou te mandar um cupom de 10%. Aí eu falo, sim, eu quero um cupom de 10%. Aí, a partir dali, você considera aquele consentimento para tudo. Não, você me consentiu que eu te mandasse o cupom, então você me consentiu que eu mandasse todos os e-mails. Não, eu consenti que que você me enviasse um cupom. Você tem que fazer a pergunta clara e inequívoca. De novo, aquilo que eu falei lá atrás. O claro e inequívoco é justamente isso. Não vale a gente pegar e ir na loja física, a vendedora falar assim, eu posso pegar aqui seu e-mail, posso pegar seu WhatsApp, porque eu vou te mandar um cupom de 10%, e aí eu clico lá, sim, pode, e aí você começa a mandar tudo, abriu a porteira, né, mandei o de 10% e vou mandando tudo. Não, eu consenti que você me mandasse aquele cupom de 10%. Se você quer continuar me mandando campanha, você também precisa me perguntar isso. Na hora que ela me falar do cupom, ela tem que me perguntar se eu aceito continuar recebendo também outras campanhas, tá? E não vale, de novo lá, a história da chantagem. Não vale dizer que só vai me dar 10% se eu consentir que ela fique me mandando promoções, tá? Chantagem não. Tirem isso da campanha de vocês. Vocês podem usar, por óbvio, esse benefício para perguntar se ela aceita receber 10%, e se depois ali, e depois se a gente fizer outras campanhas iguais, eu posso continuar te mandando, aí você faz um outro campinho, e aí ela te dá o consentimento, sim, pode continuar me mandando, tem interesse em saber mais sobre a marca, etc. Você cria campos separados, distintos, para poder pegar o consentimento dela, tá? Para
finalizar, tem uma outra base legal que não o consentimento, que também é bastante utilizada no campo, na área de marketing, que é uma base legal da LGPD, que chama legítimo interesse. O que vem a ser o legítimo interesse? A gente tem 10 bases legais, tá, na LGPD. Então, uma delas é o consentimento, que a gente acabou aqui de explorar. A gente tem uma outra base legal, que é a execução de um contrato. O que vem a ser a execução de um contrato? Bom, você comprou na minha loja online. Para eu te entregar a mercadoria, você tem que me dar seus dados pessoais. Como é que eu vou te entregar a mercadoria? Se eu não sei teu nome, se eu não sei onde você mora, como é que eu vou te cobrar se eu não sei os dados do seu cartão, se eu não sei o seu CPF? Então, eu preciso de todos esses dados para poder executar o contrato de compra e venda que nós fizemos, né? Você escolheu um produto e eu vou te entregar. Pois bem, mas a gente tem uma outra base legal importante que chama legítimo interesse. O que vem a ser o legítimo interesse? O legítimo interesse não é um cheque em branco, não é, vou usar o legítimo interesse para tudo. Não. O legítimo interesse, no caso de marketing, a gente vai poder utilizar para casos onde já exista uma relação contratual pré-existente. Então, vou citar aqui um exemplo para vocês, que inclusive a Viviane Maldonato, a doutora Viviane Maldonato, usa muito, e eu acho perfeito o exemplo que ela usa. Muitas de nós temos aí contrato com academia de ginástica, né? Contratos anuais de academia de ginástica. E aí você recebe lá os e-mails da academia dizendo que vai ter a aula, que vai ter uma aula extra de body jump, que vai ter corrida no domingo, etc. Você acaba permitindo, por causa da sua relação com a academia, você acaba recebendo esses e-mails, esses comunicados por WhatsApp, etc. Mas aí, na academia, começou uma nutricionista, né? Começou uma nutricionista a atender os alunos, ela cobra consulta, mas ela está lá no espaço da academia, ela iniciou um espaço dentro da academia, ou um salão de beleza. E aí você quer informar para os seus alunos, porque afinal de contas, quem será o usuário dessa nutricionista ou desse salão de beleza? Os alunos da academia, porque está no espaço da academia. Então, por legítimo interesse, uma vez que você já tem uma relação estabelecida com a academia, você pode sim mandar um e-mail, um WhatsApp, avisando ao aluno, olha, a partir de 10 de outubro vai começar aqui uma nutricionista, a doutora fulana de tal, ela é muito power, ela ajuda a emagrecer, a tornear músculo, parará, 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 e aí você pode fazer a campanha. Mas isso você está usando por quê? Porque você já tem uma relação pré-existente. É mais ou menos assim, eu também ser cliente da MAC para maquiagem, e aí eu permito que a minha vendedora lá, porque eu já sou muito assídua dela, toda vez que ela termina de me vender, uma semana depois ela me manda e-mail. E aí, Elaine, deu certo? Você gostou daquele glow? Não gostou? Deu problema na sua pele? Ela está sempre participando aí das minhas compras. E eu gosto, porque às vezes eu falo para ela, não, anota aí que eu não gostei, achei que a cor ficou forte, ai que chato. Não, tenta clarear com um pouquinho do outro, mistura, ela dá umas diquinhas lá que mulher adora e tal. Então eu mantenho minha relação com a minha vendedora da MAC. Digamos que a MAC resolva abrir a MAC cosmético, né? Vai ter uma linha agora de shampoos, desodorantes, continuadores e hidratante da MAC, né? A MAC vai poder pegar, sim, o meu e-mail e falar, Elaine, olha, tem uma novidade. Agora, além de maquiagem, a gente tem a MAC Salon, né, que é uma nova marca da gente, e nós abrimos agora uma loja ao lado da MAC, onde você já compra maquiagem. Então, ali também a gente pode aplicar o legítimo interesse, porque eu já tenho uma relação pré-existente com a MAC, tá? Então, nesses casos, a gente poderá, sim, utilizar o legítimo interesse, e eu não vou precisar pedir o consentimento desse cliente, tá? Bom, gente, eram esses recadinhos que eu tinha para dar.
né, nessa aula. Vou abrir o espaço aqui para quem quiser tirar dúvida, que quiser fazer algum comentário. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Fico à disposição de todos. Agradeço aí pela tarde, por esse momento gostoso que passamos hoje à tarde. Alguém tem alguma dúvida que eu possa ajudar ou queira colocar algum ponto de vista, alguma coisa? Estou à disposição, tá bom? Os próximos 5 minutinhos eu estou à disposição. Rafael, o Rafael está perguntando aqui, doutora, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento? Sim, obrigada, Rafael, esqueci de falar sobre esse ponto que é importantíssimo. Sim, o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. E você também tem que ter um espaço no seu site, algum mecanismo muito fácil desse cliente poder revogar o consentimento. Eu posso te dar, né, por exemplo, é muito comum, por exemplo, quando a gente está gestante, a gente se interessar, né, ainda mais mãe de primeira viagem, se interessar por produtos, por saber como é que é a gestação no primeiro mês, como é que é o bebê no segundo mês de gestação, o que a gente pode comer, o que não pode, o que acontece, o que a gente sente, o que a gente não sente. Mas depois que a gente tem um filho, a gente não tem mais interesse em saber sobre gestação, né? Aí o interesse já é outro, como criar o filho, etc. Então, a gente tem que ter a opção lá naqueles portais de gestação de, olha, não quero revogar meu consentimento, não quero mais que você me mande todo dia, toda semana, informação sobre o gestante, né? Ou então já pensou, Deus que me perdoe, as mães que, coitadas, de alguma forma têm aí a gestação interrompida, né? Elas têm o direito de não receber mais nenhuma informação, porque aquilo vai abalar emocionalmente elas, né? Gardênia Vidal, quanto às assinaturas digitais, como por exemplo o QuickSign, que você envia os documentos para assinatura de contratos ou protocolos de entrega e devolução, muda algo? Não, esses permanecem a mesma coisa, porque esse daí, na verdade, você está executando um contrato, uma relação contratual, né? Então, você tem que tomar a mesma assinatura. Como é que eu vou validar um contrato se não pela assinatura? Isso aí até é um meio rápido, né? E bem eficaz da gente validar e contrato, principalmente agora em tempo de pandemia. Gente, não é porque surgiu a lei que a tecnologia virou o terror, não. Pelo contrário, a tecnologia está aí para nos ajudar. Isso aí é muito válido, Gardner, e não vai mudar, tá? Isso aí não tem nenhuma violação da pessoa, até porque a pessoa está ali numa relação contratual com você, tá? Kátia Moreno, boa tarde, doutora. Tenho visto que os sites estão informando que utiliza cookie. Sim, eles agora são obrigados. Nós temos que informar também nosso site? Sim. Usou cookie, tem que informar agora para o cliente, tem que ter uma política de cookie. E eu chamo a atenção que tem que ser uma política de cookie granular. O que é uma política de cookie granular, pessoal? Se eu tenho cookie para localização, eu falo lá, olha, eu visualizo a sua localização. Você me autoriza? Eu clico que sim. Eu utilizo os dados da sua navegação. Eu observo seu comportamento. Você autoriza? Sim. Não pode ser assim. Eu tenho um cookie para localização comportamental. Se aceita. Não pode ser um ok para tudo, entendeu? Lá na Europa, muitas empresas foram multadas pelo fato de ter uma política de cookie genérica. Não, se você tem lá uma política de cookie para olhar a localidade, tem lá uma política de cookie para olhar comportamento de navegação, para cada ação que o cookie de alguma forma rastreia, você tem que informar e ir pedindo consentimentos separados. Aí eu posso consentir de você ver minha localização, porque eventualmente eu estou te pedindo comida e eu quero que você veja minha localização para você me dizer quais são os restaurantes mais perto, por exemplo, no caso do iFood. Mas não quero que ele fique ali rastreando que eu tenho uma compulsão alimentícia e adoro comer hambúrguer todo dia, entendeu? Então, você tem que dar essa liberdade para o consumidor de escolher o que ele quer informar. Sandra, oi Sandra, beijo querida, saudade, boa tarde, informações, obrigada Sandra.
Conceição, doutora, pode falar a respeito da responsabilidade do gerenciamento dos dados do cliente? Sim, a gente tem duas figuras, né, o controlador e o operador. Essas duas figuras estão na Lei Geral de Proteção de Dados. O controlador é a empresa que é responsável para dar a finalidade do uso do dado. Ou seja, é ela que vai dizer para que aquele dado vai ser coletado. Ela dá a finalidade. Eu vou coletar o dado para lançar uma marca. Então, se ela está dando a finalidade, ela é controladora. E aí ela tem a responsabilidade. O operador é aquele que é contratado pela controladora para fazer alguma atividade do tratamento de dados. Então, eu quero captar todas as mulheres de 25 a 45 anos que moram nos Jardins, porque eu vou lançar uma loja na Alameda Itu. Eu quero mandar um e-mail marketing para elas. Então, eu sou controladora porque eu determinei a finalidade. Eu quero coletar desse público mulheres nessa faixa etária, moradoras dos Jardins, para divulgar a minha loja. O operador, eu posso, por exemplo, contratar uma agência, falar, olha, eu quero que você me venda esse mailing, eu quero que você capte no mercado e quero que você mande o e-mail marketing. Ele é o operador, porque ele está agindo em nome da controladora. Ambos têm responsabilidade civil caso haja uma violação da lei ou um vazamento do dado. Ou eu violo a lei porque eu mandei sem ter o consentimento, sem ter uma base legal adequada, né? Eu não legitimei o uso desse dado, então eu estou violando a lei e posso, portanto, ser multada, fiscalizada. Ou eu, em posse desses dados, houve um vazamento desse dado e eu não estava tomando os devidos cuidados com a segurança. Eu também posso responder por eles. Ambos podem responder, mas a controladora tem sempre maior responsabilidade. E aí essa responsabilidade civil vai depender muito caso a caso. A gente precisa entrar realmente no cliente e entender o negócio do cliente para poder alertá-lo sobre que riscos ele está correndo e se ele quer correr, né? Rafael, doutora, quando não há mais a necessidade ou revogação do consentimento, por exemplo, término de uma promoção comercial, os dados devem ser excluídos e informado ao cliente ou consumidor. Sim, na verdade, assim, se ele revogou o consentimento, você tem que dar ciência a ele de que você deletou aquele dado, que você excluiu aquele dado, tá? E se eu coleto o dado dizendo para o meu cliente, olha, eu vou usar seu dado somente para essa finalidade, eu já tenho que dizer para ele que ao final como eu vou descartar, como eu vou deletar aquele dado, que eu vou deletar, que ele será deletado, de que forma técnica. É sempre bom registrar. Quanto mais informação a gente der, mais transparente a gente fica e melhor a gente fica perante as autoridades e perante os titulares de dados, porque afinal de contas todo mundo quer zelar pela reputação dos clientes, né? Paulo, doutora, poderia dar alguns exemplos de sanção, penalidades? Quem seria o órgão do governo responsável pela aplicação da legislação? Quem vai ser o órgão? Vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já foi constituída. Ele vai ser um órgão abaixo, subordinado à Casa Civil. A autoridade em si e o Conselho Nacional de Proteção de Dados ainda não foi nomeado as pessoas, eles não foram nomeados, está em vias de serem nomeados. As multas pecuniárias e administrativas, que podem ser de 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais, ou tirar site do ar, você perder sua base de dados que foi eventualmente violada. Tem vários tipos de sanções aí na lei administrativas, que vão desde a multa até você ser obrigado a tirar do ar um site, excluir uma base de dados sua, não poder mais usar ela. Tem várias sanções. Quem vai determinar isso é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, baseado em evidências, né? Agora, não podemos esquecer, gente, que as sanções acontecem só
elas só poderão acontecer a partir de agosto de 2021. Essas sanções administrativas que eu acabei de dizer aqui, que é a multa e tirar site do ar, banco de dados, etc. Entretanto, não podemos nos esquecer que, uma vez que a lei esteja em vigência, qualquer titular do dado, ou ministérios públicos, ou os PROCONs, o IDEC e tantos outros organismos que são fiscalizadores, eles têm legitimidade para, se houver uma violação à lei, eles fiscalizarem. Então, o Ministério Público pode fazer isso, o PROCON pode fazer isso e pode, sim, vir a mover uma ação judicial, autuar por um uso indevido daquele dado, tá? Então, assim, não vamos... Tem muito cliente que, não, mas... A pena lá de 50 milhões só entra em vigor em agosto do ano que vem, então até agosto do ano que vem. Não é bem assim, né? A gente sabe que os ministérios públicos, o IDEC, os PROCONs estão muito atentos, e os próprios titulares de dados, né, gente? Se você tiver um vazamento com a lei vigente, tenha certeza que rapidamente os titulares de dados vão vir atrás dos seus interesses, né? Defender os seus interesses. Vamos lá, Sandra. Em seu exemplo, por favor, me esclareça se as bases atuais desses operadores precisam repassar por uma ciência dos donos dos dados a partir de agora. Sim, precisarão, Sandra. Você deve também já estar recebendo um monte de e-mail. Quem teve essa experiência lá na Europa sabe dizer bem. Agora vai ser a fase onde a gente vai receber um monte de e-mail de amor, de lojas, de clientes, de instituições falando, olha, a partir de agora a gente está entrando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, você é muito importante para nós não queremos ficar sem você, podemos manter o seu dado na nossa base para poder mandar campanha, oferta. Agora vai ser o momento em que todos nós vamos receber cartas de amor das lojas, das empresas de serviço, viu, Sandra? Porque elas vão ter que pedir, vão ter que validar o consentimento para manter essa base, tá? Para poder manter o uso dessa base. Então, possivelmente, a partir de agora, não só como a gente já está vendo aí nos sites, muita política de privacidade, muita política de cookie, do dia para a noite a gente se viu infestado de política em site agora para navegar. Certamente a gente vai começar a receber aí cartinhas de amor agora, pedindo para a gente, pelo amor de Deus, deixa, fica aqui, eu preciso de você, eu te amo, pedindo para a gente se manter lá na base deles. Lá na Europa aconteceu muito isso. Conceição, na sua opinião, quais departamentos dentro de uma empresa serão mais afetados com a LGPD? RH e marketing, porque o marketing, o que faz, né, um bom marketing direcionado? Quais são os ingredientes de um bom marketing direcionado, né, que é o que dá mais resultado? Tecnologia e dados, né, dados da pessoa, quer dizer, você conhecer quem está do outro lado. Então, marketing certamente é uma das áreas mais impactadas, e o RH das empresas, porque trata os dados dos colaboradores da empresa, né? Valdineide, entendo que em caso de um site, a primeira pergunta ao consumidor é sobre a aceitação de informar os dados para manutenção dos dados. Antes de informar os contatos, entendo que, em caso de um site, a primeira pergunta ao consumidor é sobre a aceitação de informar os dados para manutenção dos dados. Antes de informar os contatos. Não entendi muito bem, Valdineide. Mas, assim, o que o site precisa? Ele precisa, se ele vai usar o seu dado pessoal, ele precisa te perguntar se ele pode usar, se você consente que ele use, e ele tem que te dizer a finalidade. Não é simplesmente, posso usar seu dado pessoal? Não, a partir de agora posso usar seu dado, eu vou usar a sua localização, vou compartilhar com parceiros, tudo que ele pretende fazer com o seu dado, agora ele tem que ser transparente e te contar, tá? Rafael, para realizar a implementação e gerenciamento
da LGPD, bem como a comunicação junto à ANPD, posso ter um profissional externo especializado nisso? Sim. Assim, a autoridade é que vai determinar se, por enquanto, a lei não disse se, porque assim, todo controlador necessariamente terá que ter um encarregado de dados, que vai ser aquele profissional dentro da empresa responsável pela boa conformidade da proteção de dados pessoais nos negócios da empresa. Mas muitas empresas têm optado por terceirizar esse serviço, né? Quer dizer, contratar um escritório jurídico, uma empresa, para fazer isso, como se fosse uma espécie de, hoje o que a gente tem aí de escritório de contadores, né? Que a gente terceiriza muito. Por enquanto pode, porque a lei não impede, mas vamos aguardar a autoridade. Pode ser que a autoridade defina que não quer essa prática, que o encarregado tem que ficar dentro da empresa. Acho difícil, mas a princípio está permitido, mas vamos aguardar a autoridade aí, que muita coisa a autoridade é que ainda vai discriminar para a gente o que pode e o que não pode, tá? Informar e-mails, telefone, Valdineide. Sim, Valdineide, assim, e ele só vai poder pegar, tem o que a gente chama de princípio de minimização de dados. Ele só pode pegar o dado que efetivamente ele precisa para fazer a atividade que ele precisa fazer com você. Ou seja, ele não precisa me perguntar além daquilo. Ele não precisa, por exemplo, se eu estou comprando numa loja de sapato, ele não precisa saber o nome do meu filho, saber quantos filhos eu tenho, qual a idade deles, sabe? Não tem o menor propósito isso, e ele não vai mais poder me perguntar. Ele só vai poder me perguntar o tamanho do meu sapato, né? Qual o tamanho que eu calço, e meu nome, meus dados bancários, né? Eventualmente ele pode falar, olha, você gostaria de receber promoções das nossas lojas, que tipo você se interessa mais, que cor de sapato, que modelo, etc. E aí, para aquele fim, se eu achar que eu estou interessada em receber promoção, eu posso então informar ele, tá? Vou responder então aqui a última, tá, gente? Vamos lá. Em escolas, a grande preocupação está com os dados financeiros do responsável pelo aluno, é verdade. Passo a entender que somente será necessário os dados do responsável financeiro, sendo guardados somente enquanto perdurar o contrato. O que acha? Sim, exatamente. Se você não tiver nenhuma lei específica do segmento de educação que te obrigue a fazer guarda desses dados, porque, por exemplo, a gente tem muitas áreas como a questão, por exemplo, nos tribunais, a gente tem muita questão em hospitais que são obrigados a guardar por um tempo as informações do paciente, as informações de processo. Eles são, por lei, exige-se que eles façam a guarda dos dados pessoais por um tempo, né? Se na educação não existir nenhuma lei específica obrigando a guarda dos dados de alunos e pais, ou apenas de alunos, mas de pais não, os dados financeiros você pode deletar e deixar só a vida acadêmica do aluno, então sim, terminou o contrato, você já se desfaz desses dados. Por quê? Porque quanto mais você guarda dado, mais você imputa risco para a sua empresa. Porque havendo uma violação e você estando com aquele dado guardado sem necessidade, você responde por uma situação que você não precisaria estar respondendo, tá? Então, assim, sim, se você não precisa guardar, a minha orientação é exclua. E se você puder guardar anonimizado, melhor ainda, porque dados anonimizados não estão tutelados pela lei, porque uma vez anonimizado, ele não está aberto ao público, você não tem como identificar ninguém. Então, toda operação que você puder anonimizar o dado, eu preciso guardar, mas se eu puder guardar anonimizado, melhor ainda, porque daí você mitiga o seu risco, tá? Somente os dados acadêmicos são eternos. Exatamente, então joga o dado financeiro dos responsáveis fora, não mantém não, só enquanto você precisa, e sempre vão conversar com a sua área de TI,
Sandra, e questioná-lo se é possível, de repente, fazer, se essa guarda está bem feita, porque assim, hoje as nuvens, né, os serviços de nuvens em geral, como Azure da Microsoft, Google, AWS, eles estão muito preparados para a lei de proteção de dados, eles estão com uma política muito rigorosa, muito bem escrita, eu conheço essas políticas por clientes que eu tenho atendido. Então, se está na nuvem, a sua mitigação de risco já está bem encaminhada. Mas, se não, procurar ver se dá para anonimizar ou pseudo-anonimizar, o que você puder anonimizar e pseudo-anonimizar de dados dentro da instituição escolar, melhor ainda, porque daí você vai mitigando o risco. Então, a área de TI ajuda muito a gente nesse aspecto, de nos ajudar a entender o que dá aí para diminuir risco, minimizar, pseudonimizando esses dados ou até anonimizando, tá? Muito bom falar com você, Sandra, não some não, viu? Saudade. Bom, gente, a gente conversou aqui durante 1 hora, eu espero ter ajudado de alguma forma, esclarecido algumas dúvidas. Obrigada mais uma vez, Conceição, né? Não sei se você estava aí no início, que eu te agradeci, muito obrigada pela oportunidade de falar para os teus clientes, para o teu público. Obrigada, Rafael, vocês sempre muito gentis, muito obrigada aos dois. Foi um prazer dividir aqui o pouco que sei com vocês. Estou à disposição, tem esse meu canal aqui no YouTube, tem meu canal, tem também a minha página no Instagram, que é Elaine Keller também, e também no LinkedIn, e o meu e-mail fica aí, vou colocar aqui no chat para todo mundo, é elaine@kellersa.com. Quem tiver mais alguma dúvida, precisa de mais algum esclarecimento, eu estou super às ordens, tá bom? Eu estou dando meu consentimento para me acessarem, tá bom, gente? Boa tarde a todos, viu, gente? Vai ficar gravada no meu canal sim, Conceição. Se quiser, eu posso pedir para minha agência compartilhar, mas a Masterclass vai ficar gravada aqui no meu canal no YouTube, tá? Então, assim, quem quiser também compartilhar com amigos, quem achou que de alguma forma a gente contribuiu aí para o debate, pode compartilhar, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa tarde. Beijo, Conceição. Beijo, Sandra.